Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão meus interlocutores? Tudo certo, graças a Deus. Só um pouco cansado, mas nada que um sono de umas 4 horas não resolva, né? Mas eu tô aqui, meus interlocutores, para dizer que é, eu participei de um grupo de estudos, dos estudos hegelianos de São Paulo, e tive agora a oportunidade de apresentar esse texto que eu fiz neste ano, em 2024. Se eu não me engano, a gente tá em outubro, acho que foi em setembro. Não, acho que foi em agosto ou julho que eu fiz esse texto. Acho que foi agosto. E aí, meus interlocutores, eu peço permissão para ler em voz alta. Eu peço também desculpa por estar sem camisa, mas vamos lá. Da interpretação hegeliana, o título esse é um artigo que eu mesmo escrevi com base nas discussões teóricas do Grupo de Estudos Hegelianos de São Paulo. O título do artigo se chama Da Interpretação Hegeliana sobre a Prova Ontológica da Existência de Deus apresentada por Anselmo de Cantuária. E o autor sou eu, Caio César Costa Santos. O resumo é o seguinte: em suma, o que será apresentado aqui é o nosso comentário sobre o comentário de Hegel sobre a prova ontológica de Anselmo, quando diz que Deus é o sumo conjunto de todas as realidades, ou que Deus é o mais perfeito. No entanto, nos detemos mais em um ponto: a relação de identidade entre conceito e ser. Pois, ponto este que é o mais evidente no comentário hegeliano. Nosso método é o fenomenológico. Introdução. Este nosso ensaio reflete de alguma maneira o ponto de vista de Hegel ao tratar da filosofia da religião, em um texto específico de seus últimos cursos, a saber, exposição da prova ontológica nas lições da filosofia da religião de 1831. Por se tratar de um texto complexo, tentamos de alguma forma se aproximar daquilo que Hegel apresenta. Na prova ontológica de Anselmo de Cantuária, porque Anselmo de Cantuária eu não conheço nenhum texto dele. Eu peço perdão, é porque interlocutores, eu participei de um grupo de estudos hegelianos de São Paulo e eles apresentaram esse texto da exposição de Anselmo de Cantuária no grupo de estudos. E aí, no primeiro encontro, eu resolvi fazer esse artigo. Anselmo afirma categoricamente: Deus é o sumo conjunto das realidades. Ou seja, na mesma linha de raciocínio, Deus seria a pura vitalidade.
É, portanto, no interior desta afirmação um tanto complexa, que Hegel, na contramão do sentido, ou seja, no despertar da dialética, que ele irá tecer algumas palavras em torno desta prova ontológica. Na verdade, de um modo bem sumário, Hegel quer nos apresentar aqui um dos conceitos abstratos de Deus na esfera da religião revelada, como bem ele diz. Com este sentido, afirma Hegel que é na identidade entre conceito e ser que será possível dizer algo sobre a vitalidade de Deus. No primeiro contato, o que nós poderíamos entender do termo vitalidade de Deus, no sentido que Hegel nos apresenta, seria talvez o modo de como Deus se revela para nós, não apenas de modo abstrato, mas concreto. Desde a ciência da lógica, no volume 1, Hegel parte de uma pura abstração ou uma pura identidade, para no terceiro volume da lógica chegar a talvez os índices de concretude. Nossa percepção de quando iniciamos na leitura da lógica é ver como a mente de Hegel, na sua abstração característica, consegue, do início ao fim, uma ordem quase que absolutamente simétrica. Queremos dizer com isto que Hegel desliza numa escrita fluida, apesar de abstrata, mas que no universo dos opostos, o ser de um lado e o conceito de outro, e clareando ou iluminando o leitor no objetivo pretendido ou pressuposto. Com isto, a escrita hegeliana, nesta prova, se assemelha ao subterrâneo de um riacho, quando este é iluminado pelos raios de sol. O seu fundo obscuro toma-se uma tonalidade de clareza. No momento em que se aproxima do aspecto concreto do ser. Assim, é dentro dessa organização até simétrica que Hegel faz o seu comentário com relação à prova ontológica da existência de Deus de Anselmo. A interpretação hegeliana da prova. Nesta exposição, Hegel nos apresenta, como ele próprio diz, a prova ontológica do ser aí de Deus. À primeira vista, Deus, como sumo conjunto de todas as realidades, seria também um ser aí? Seria o contrário. O que Hegel quer nos mostrar deste seu objetivo é que ele, na sintonia dos opostos entre conceito e ser, apresenta um comentário dizendo que o ser só seria possível apreender Deus junto ao conceito. Ele mesmo diz, aí é Hegel, o ser em que não está o conceito é carente de conceito. Esta oposição que cai na finitude não pode de modo algum ter lugar no infinito, Deus. Neste sentido, Spinoza, na Ética, deixa-nos claro que, por Deus, entendo o ente absolutamente infinito, isto é,
a substância que consiste em infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Assim sendo, Deus para Anselmo, o sumo conjunto de todas as realidades, que de modo seguinte São Tomás de Aquino irá supor quase a mesma coisa. Fica patente para nós que Deus é o infinito por excelência, que na modernidade, que Kierkegaard vai dizer com outros termos. Ele fala de uma infinitude de Deus, para falar da infinitude das coisas criadas ou divinas. Numa parte do comentário hegeliano à prova, ele nos diz: temos aqui a concreta representação de Deus como representação do Espírito. Durante o percurso do raciocínio de Hegel, ao nosso ver, ele tenta dizer que o conceito abstrato de Deus ele só pode ser apreendido no diferenciar-se, ou seja, em todo o índice de mudança que existe na diferença entre conceito e ser. De um lado, o ser, que para Hegel é o material de realização do conceito de Deus. E do outro lado, temos o conceito, que, sendo ser por si mesmo, ou seja, tomado em si e para si, é no mais pura idealidade. Pelo que nós entendemos, o despertar do conceito de Deus acontece quando este é associado ou tomado pelo ser. Hegel afirma algo parecido quando diz: conceito e ser aí são uma identidade, logo algo subjetivo. Neste sentido, ao nosso ver, o conceito puro seria uma pura virtualidade, enquanto o ser seria uma pura subjetividade. Por outro lado, quando o conceito é tomado pelo ser, no ponto de vista de Hegel, se torna uma subjetividade, ou, em outras palavras, algo concreto. Então, segundo Hegel, para que prove a existência do conceito abstrato de Deus, ou melhor, a representação do conceito de Deus, torna-se necessário, como fundamento primeiro, um espírito finito. Assim, esta finitude surge então quando representar de Deus como um conceito advém de uma consciência ou uma alma finita. Neste texto em particular, Hegel diz que deve-se superar a unilateralidade do conceito, ou seja, o conceito seria o ser por si mesmo, ou seja, sem uma dada consciência ou espírito finito, não pode representar ou mesmo interrogar, refletindo sobre a existência de Deus, porque, ao nosso ver, o conceito puro é somente pura abstração, ou mesmo um conceito vazio de determinidade. O que quer dizer que, na pura vacuidade, que é o conceito por ele mesmo, não será possível dizer algo sobre Deus. Em contrapartida, será o conceito a forma substancial que dará forma à representação do ser aí de Deus através da concretude da consciência ou espírito finito. Sendo Deus o infinito por excelência,
somente partindo do ser aí para conhecer Deus, não será possível, porque o ser aí necessita de modo fundamental do conceito para representar na finitude de sua consciência finita a aparência ou ser aí de Deus. Hegel afirma: o conceito é, sem o ser, algo unilateral e falso. O que para nós quer dizer algo mais ou menos assim: a prova da existência de Deus só pode ser tomada de modo afirmativo. E assim, no vislumbre desta verdade, a verdade que é Deus só poderia ser manifestada por um espírito também eterno e infinito. Ora, sendo Deus o infinito e sendo o espírito do ser aí algo finito, não seria possível, pois, apreender Deus de modo concreto. Assim, a transparência e ou clareza sobre Deus no espírito finito não pode tomar o conceito concreto de Deus, ou, com outras palavras, realizar uma representação concreta do que seja a existência de Deus. Mesmo assim, ou seja, mesmo o ser aí, como espírito finito, esteja muito longe, ou seja, impossível para ele, mesmo com o conceito apreender Deus, esta identidade do conceito com o ser pode produzir conjecturas e ou suposições, falsas ou não, da prova da existência de Deus. Talvez aqui Hegel queira nos mostrar, mesmo ainda de modo imperfeito, que o ser como imediatidade pura e contingência pura pode, com o conceito, abstrair ao menos de modo aproximado aquilo que poderia ser Deus. Porque, sendo ser, no caso ser aí, também uma criação do conceito de Deus, junto ao conceito, ou seja, o entendimento ou pensar intuitivamente, assim será possível pensar Deus, porque ser equivale a determinidade e ou determinação, e conceito equivale à relação de consigo para consigo, ou seja, pura vacuidade. Por outro lado, é o ser como determinidade que determina ou afirma o conceito, passando então de um conceito abstrato para algo mais concreto. Assim, para Hegel, devemos superar o finito, no sentido de que a determinação do ser, a representação sobre a existência de Deus, se tornará falha ou falsa, porque, de um lado, ser por ele mesmo é idêntico consigo, e, por outro lado, o conceito por eles mesmo é também para si e em si. Logo, o ser não é ser sem o conceito, como também o conceito não é conceito sem o ser. Se, segundo Hegel, só é possível apreender Deus de modo afirmativo e ou subjetivo, então o caminho será a pura identidade entre ser e conceito. Logo, ainda para Hegel, é somente nesta identidade que será possível apreender a vitalidade de Deus. Porque se por um lado Deus é vivo, então é ser aí, ele não é mais um nada puro, mas uma pura autodeterminação.
Porque Deus, para existir, não depende de nenhuma identidade, externa ou interna, porque Deus é, em suma, Deus. Deus é, assim, para Anselmo, o mais perfeito. Logo, se formos partir do ser como pura imediatidade, ele por ele mesmo, na relação consigo, não pode jamais apreender ou representar Deus, porque ele é pura contingência. E, por outro lado, se formos do ser para o conceito, encontraremos o nada absoluto. Logo, fenomenologicamente falando, o ser por ele mesmo não passa de uma atividade de propriocepção, como também o mesmo é com o conceito. Com isto, pelo que nós entendemos, é somente na relação do para outro que a unidade de ser mais conceito possibilitará uma possibilidade de ao menos conjecturar aquilo que seja a prova da existência de Deus. Porque sem o conceito não é possível o pensar, como também na mesma medida, sem o ser não é possível determinar quem é Deus. Contudo, apesar de Deus ser omnisciente, ou seja, o sumo conjunto de todas as realidades, pelo conceito mais o ser, ou seja, de um lado, a doação do conceito abstrato do pensar, conceito, e de outro, a doação da parte concreta deste pensar, ser, tornar-se-á possível supor a existência de Deus, mesmo ele sendo o puro transcendente, ou seja, o algo maior ou o mais perfeito. De algum modo, aqui, Hegel salienta que a sua interpretação da prova ontológica de Anselmo está no contexto de uma religião revelada, ou seja, nas palavras de Hegel, o diferenciar-se é precisamente isto que Deus é o revelado. Ainda segundo Hegel, o conceito é esta atividade de pôr eternamente o ser idêntico consigo, ou seja, é o conceito que forneceria a possibilidade do ser entrar de modo efetivo na relação consigo, e nesta relação consigo do ser pelo conceito que se pode chegar ou tomar de modo afirmativo e ou subjetivo a existência ou não de Deus. Pois, como diz Hegel, tudo se passa como uma revelação. O Deus revelado se mostra ou se revela para nós na sua também imediatidade, porque, como na Lógica, volume 1, Deus seria a pura imediatidade. No entanto, no confronto de sua determinidade com a determinidade do ser junto ao conceito, torna-se possível pensar Deus. Aí vem a conclusão. Apresentamos nossa opinião sobre este comentário de Hegel à prova de Anselmo. Estamos infinitamente muito longe de alcançar a determinidade da intuição hegeliana, pois a nossa opinião é ainda muito tímida. Contudo, tentamos de alguma forma tornar o comentário de Hegel um pouco mais palpável, mesmo que a nossa interpretação possa se passar como falha. Assim, nossa conclusão para este comentário de Hegel é que não é possível chegar a Deus
ou apreender Deus pelo mero entendimento ou mero pensar, pois pensamento ou ser, junto ao conceito, é meramente um espírito finito ou uma pura finitude. Logo, tal conceito cairá numa pura abstração ou numa pura identidade, necessariamente especulativa. A fim de concluir, podemos dizer aqui nada se provou, mas apenas tomou-se a existência de Deus como uma mera especulação. E assim eu encerro o artigo. Pronto, terminei a voz. A leitura em voz alta. Um beijo, interlocutores. Tchau, tchau.